Fala aí galera do canal, tranquilo? Que é o Alisson Pavilac, bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Dessa vez a gente vai aprender a fazer o efeito Scrapbook. A gente vai pegar algumas colagens, imagens, pincéis, os links estão aqui embaixo para você fazer o download e estudar junto comigo. Opa galera, então na tela do meu computador vamos começar esse efeito criando o nosso novo documento. Tamanho, você pode colocar o tamanho que você quiser, seja se for criar para uma arte para rede social, por exemplo, se eu colocar 1080 por 1350, normalmente esse tamanho é utilizado tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas eu vou simular aqui utilizando uma tela Full HD 1920 por 1080 de resolução, 72 de resolução, cores RGB e bora criar nosso novo documento. Aqui você vai começar inserindo então a foto que você deseja colocar como destaque principal. Eu tenho aqui na minha pasta alguns objetos, elementos, imagens e também recursos como por exemplo ponteiros de pincel que a gente vai utilizar nessa aula. Todos os links estão aqui embaixo para você fazer o download e estudar. Então confere aqui embaixo todos os créditos desses materiais. Eu vou utilizar a imagem desse rapaz aqui que está sentado pensativo, acho que ficaria legal colocar na nossa imagem. Então clicar, arrastar e soltar na nossa área de trabalho, pressionando o Alt, vou clicar e aumentar proporcionalmente o tamanho dessa imagem. Deixar ele mais centralizadão assim ó, na cena. Porque aqui agora nas laterais, por exemplo, confirma na barra de propriedades, após aumentar, nas laterais você pode fazer esse esquema de deixar os recortes no papel. Então eu vou fazer utilizando ponteiros de pincéis, que eu vou deixar aqui, ó, você vai fazer o download, torn paper brush, você vai fazer a extração e vai instalar rapidamente apenas 2 cliques nesse arquivo ABR e você já terá disponível aqui no seu Photoshop. Selecionando aqui pincel, lá na barra de propriedades você escolhe as opções de pincel, vou arrastar lá para baixo, você vai encontrar aqui ó, muitas opções que você acabou de instalar. No caso são esses daqui. Ó. E aqui é muito fácil, quer ver? Seleciona uma opção que você mais curtir. Por exemplo, gostei dessa daqui. Você vai aplicar uma máscara de camada e vai trabalhar com a cor preta para esconder e simular como se fosse um rasgo aí na sua imagem. Então, na máscara de camada selecionada, pincel na cor preta, inverte se estiver na branca, aumenta fluxo e opacidade para 100%. E aqui algo muito importante, ó, desativa a tecla Caps Lock aí do seu teclado. Com a tecla abre e fecha colchete, você vai aumentar e diminuir o tamanho desse ponteiro do pincel. Ó. E agora você pode controlar onde que você deseja fazer esse efeito. Outra coisa legal, caso você queira rotacionar esse efeito para alguns dos lados, clica o botão direito do mouse e vem nessa opção que consegue rotacionar. Deixa eu até diminuir um pouquinho ele aqui para a gente ver. Ó, isso aqui eu quero deixar ele mais reto. Deixa eu diminuir para que apareça mais vertical. Se liga, aí você vai mexendo na orientação. Eu quero aumentar ele. Ver mais ou menos aqui, acho que ficaria legal, ó, um rasgo começando, só que pegou no rosto do camarada aqui, não queria que fizesse dessa forma. Então se o preto esconde, o branco mostra áreas da nossa camada, então você pode voltar aqui para o branco, diminuir aí o seu ponteiro do pincel, fazer as rotações que você desejar, para vir aqui ó, e meio que completar, digamos assim, onde você deseja que apareça esse rasgado. Faz as rotações necessárias e olha só, aqui a gente já tem um rasgado legal que não está pegando no rosto do nosso personagem e fica legal de colocar uma imagem. Você pode fazer em outras áreas também, por exemplo, altera aqui para o preto. Vou até pegar outro pincel para não ficar repetitivo ali. E você pode até aumentar, ó, Alt Hollow Screw para trás do mouse para você ter um ganho de zoom ainda maior para você saber no que você está trabalhando na sua imagem. E acho que vou fazer um rasgo vindo daqui, ó, desse canto também. Ó, legal. Só que eu não quero que ele termine lá em cima. Então o que eu vou fazer com o mesmo, altera aqui pro branco. E vou dar alguns cliques aqui em cima agora, ó. Talvez deixar mais próximo aqui. Aí é contigo, é algo bem personalizável, digamos assim. Ó, ficou legal. Caso queira deixar um mais fininho ainda, você pode ir trabalhando aqui ó, no meio, por exemplo. A tecla X, inclusive, você altera do branco para o preto. Aqui nas cores primárias e secundárias, então eu vou alterar aqui para o preto. Caso queira um rasgo aqui ó, mais no centro, também pequenininho, você pode fazer também. Ó, pô. Vem aqui, coloca, altera aqui ó, para o branco para o preto. Às vezes com o mesmo ponteiro você já consegue fazer esse acabamento. Olha só.
Da hora, né? E agora nas camadas de baixo você vai aplicando as imagens que você deseja colocar como referência. Por exemplo, eu vou até pegar essa própria imagem, vou duplicar ela. Estou selecionando aqui a camada Ctrl J, a gente duplica a camada. Na camada de baixo eu vou eliminar, clico só na máscara de camada, dou um delete e já eliminei. E agora eu vou pegar essa imagem aqui, dar um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e vou diminuir, ou melhor, posso até aumentar para dar maior ênfase em algum detalhe na imagem. Vou colocar, por exemplo, nos olhos dele aqui uma ênfase. Olha aqui, ó, que massa. E eu tô focando para colocar nessa outra parte lateral, aqui nesse rasgo lateral. Ó, dando um Enter para confirmar na barra de propriedades. Da hora. Caso você queira também deixar a imagem principal preta e branca, você pode selecionar essa imagem, Ctrl U, vem e tira a saturação para menos 100 e dá um OK. Ó que massa. Aqui você pode colocar outras imagens distintas. Eu, por exemplo, peguei uma outra imagem, vou até voltar aqui para o papel rasgado, lá do Pixabay, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Essa imagem legal aqui ó, também, para fazer a composição da nossa cena, clicando, arrastando e soltando dentro do Photoshop. Vou colocar aqui nessa outra área, ó. Confirma na barra de propriedades, clico, arrasto aqui para baixo da camada, e ele vai ficar entre o rasgo ali, ó. Que massa. Bonitão, né? Ó, posso deixar aqui desse lado, talvez. Ou para que ele complemente, né, também toda a área aqui, vou ter que aumentar, acho que o tamanho. Aí você pode ir trabalhando como você preferir. E aqui uma outra imagem, enfim. Tá curtindo a aula, mas se você tem alguma dificuldade específica, gostaria de fazer um curso completo de Photoshop comigo, tem essa opção na loja photoshop.com.br. Lá você encontra curso para iniciante, e mesmo que você não seja um iniciante e queira evoluir aí no Photoshop, por exemplo, se profissionalizar em artes para social media, só um exemplo, tem curso lá. Caso você queira aprender montagem e manipulação de imagens, se você for ou deseja ser um fotógrafo e quer dar aquele upgrade na edição nas suas imagens, deixar ainda mais profissional, tem curso para fotógrafo, tem curso de design gráfico na teoria desde o início com a professora Nadine, tem curso de Illustrator com o professor João, tem muita coisa maneira na loja photoshop.com.br esperando por você, para a gente evoluir ainda mais junto em todos esses programas da Adobe maneirões e essenciais no nosso mundo da edição. Valeu? Te espero lá também. Então galera, para fazer até colocar uma terceira imagem que não estava planejando, mas vou colocar só para exemplificar, ó, por exemplo, uma terceira imagem, vem aqui, colocar ao centro. Você pode colocar aí quantos rasgos no papel, no seu livro ou colagens que você desejar. Fique à vontade. E se passar aqui do lado, muito simples, coloca uma máscara de camada aqui também, pega o pincel, agora um pincel simples, vem aqui nas propriedades do pincel, arrasta lá para cima, pega aqui ó, um redondo macio, por exemplo, diminui o tamanho dele, com a cor preta você esconde, né? Então inverte ali no X para o preto, se tiver no branco, e pronto, escondeu. Outra coisa que fica maneiro também é você colocar uma textura geral. Então pode vir aqui na pasta que eu também encontrei uma textura legal para você aplicar. Clica, arrasta e solta dentro do Photoshop. Lembrando que esses arquivos estão disponíveis para você estudar. Os links de onde você pode encontrar aqui embaixo. Então converte, aumenta o tamanho dele pressionando Alt, clica lá em cima para confirmar. E agora arrasta para cima colocando o modo de divisão. Ó, pode ser que fique legal ou algum outro. Talvez o cor mais clara também, que ele não vai perder tanto. Não vai alterar tanto os tons da foto, aqui no divisão ele deixa um pouquinho mais claro, né? Mas aí você vai também observar de acordo com a sua imagem como que ficar melhor a aplicação aqui desses modos de mesclagem. Que acho que no cor mais clara fica mais legal, ó. Porque ele vai aplicar a textura tanto nas imagens lá de trás quanto na principal. Inclusive aqui, se você desejar aplicar também algumas letras e tal, também fica legal. Como que você pode fazer isso? Você vem aqui e eu vou colocar tipo, como se fossem umas letras recortadas de revista, jornal, que fica bem maneiro dentro desse estilo. Tem duas opções aqui, mas encontra muitas outras lá no FreePic. Clica o botão direito do mouse, vamos abrir com Adobe Photoshop, para ter aqui em um outro arquivo. E agora a gente pode ir recortando e colocando. Por exemplo, pega uma ferramenta de recorte, pode ser laço poligonal. Clica o botão direito do mouse, seleciona aqui a subcategoria, seleciona a ferramenta de laço poligonal. Vou colocar aqui como se fosse o PS de Photoshop. Simplesmente vem aqui e recorta ó, facilmente com poucos cliques. Dá um Ctrl C, volta na sua imagem, Ctrl V para colar. Aí você pode colocar a escrita que você desejar na sua imagem. Quer ver? Selecionando o S aqui agora. Que é mais ou menos o estilo da thumbnail ali que você acabou de ver antes de você
entrar dentro desse vídeo. Aí você pode deixar por cima, uma maior, outra menor, que fica legal nesse estilo scrapbook no Photoshop, legal? Claro, aí você vai escrever o que você deseja. Vou colocar como se fosse, ó, no Photoshop. Então vamos pegar aqui o NE e o NO, melhor dizendo. Então nesse caso eu poderia escrever aqui scrapbook no Photoshop. Enfim, claro, né? Você vai colocar o que for necessário aí na sua imagem. E calma que a gente não terminou. Tem mais efeitos ainda pra gente aplicar aqui para deixar ainda mais legal esse efeito aqui. Esse resultado final. E é Ctrl C, Ctrl V, né? Selecionou, Ctrl C, vem aqui Ctrl V e cola. E ó, tudo embaixo da camada do efeito, porque a textura vai ser aplicada em todos os elementos da nossa camada. E aqui, ó, para deixar ainda mais legal o efeito do rasgado na sua imagem, você pode criar uma camada acima dessa aqui da sua imagem principal. Então cria uma nova camada, pega novamente o pincel com os ponteiros rasgados lá, arrastar para baixo para selecioná-los. Ó, pode ser esse daqui, por exemplo. Deixa na cor branca. E eu vou diminuir aqui o tamanho dele. E vou rotacionar agora, para que ele fique mais ou menos parecido aqui com o que está a sequência da imagem. Por exemplo, eu quero pegar só a bordinha dele aqui, mais para o interno. Mais ou menos assim. O problema é que aqui não está combinando muito bem. Deixa eu rotacionar para o outro sentido. Acho que aqui vai ficar mais legal. Ó, aqui vai ficar legal. E o que que você vai fazer? Pegar a máscara de camada dessa imagem e arrastar aqui para a camada de cima também. Dessa camada e arrastar para outra. Você pode fazer da seguinte forma. Pressiona Alt, clica e arrasta a máscara de camada, que ele vai ser duplicada a máscara. E agora com isso você vai conseguir ter os efeitos de... Como se fosse, quando você rasga o papel, ele fica tipo uma lasquinha assim, também na beirada da onde você rasgou. E é esse o efeito que a gente vai aplicando dessa forma aqui, ó. Ó que legal. Então você pode ir rotacionando, pegando outros ponteiros de pincel, aumentando e diminuindo o tamanho dele, para ir aplicando esses efeitos em algumas áreas específicas, para deixar ainda mais bem acabado esse efeito. Mas se tu achar que não ficou muito bom em algum lugar, meu garotinho, você vem aqui, seleciona a máscara de camada e pode colocar aqui no preto esconde, né? Então você vem aqui e esconde algum ponteiro de pincel que não ficou bem aplicado. Por exemplo, agora eu vou aplicar nessa outra imagem. Então seleciona agora de novo a miniatura da camada e continua aplicando. Aí é um processo que pode ser um pouquinho demorado, mas que fica legal e dá algo a mais aí para o seu efeito. Ainda você pode finalizar colocando, talvez venha aqui ó, num ajuste, numa pesquisa de cores, talvez colocando um LUT aí, um tratamento que o Photoshop já dispõe, talvez fique legal. Olha só, tem muitos efeitos maneiros que talvez remeta ali a um passado, a um pensamento e acabe dando ainda mais sentido, mais comunicação para a sua arte. Ó, até uma dica, clica e daí vai rolando o scroll do mouse sobre, aquela bolinha do meio do mouse sobre o efeito que você vai vendo todas as opções disponíveis. Veja só, eu curto esse daqui mais vintage, que vai dar um efeito maneiro para sua cena, mas aí você pode colocar o qual você preferir. Tem outro aqui ó, também bem legal, aí manda ver qual você achar, julgar que fica melhor aí para sua cena, para o que você deseja transmitir. Curtiu esse efeito? Deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais dominar o Photoshop junto comigo aqui no canal PSI e também nos cursos da loja Photoshop.